E aí pessoal, tudo bem? Bom, uma notícia que estourou essa semana aí foi sobre o projeto dos irmãos Moreira Salles, que tem vários negócios por aí, são bilionários, bilionários mesmo com B, tem para mais de 25 bilhões em fortuna, para salvar o futebol do Botafogo. E acho que o termo é mesmo salvar o futebol do Botafogo, né? E esse projeto aí já vinha de algum tempo atrás, até acho que teve notícia na semana retrasada disso, mas veio com mais força essa semana porque o Botafogo começou internamente no clube a botar esse projeto aí para votação, para ser aprovado. E tem muito Botafogo, alguns botafoguenses até entraram em contato, fala aí o que você acha, tudo, e nossa, eu tava muito afim de falar disso, tava até estudando um pouco o assunto porque é um caso complexo, mas que parece muito interessante. Tá? Falando rapidinho, como foi, vou tentar falar rápido. Eu gravei já um vídeo sobre isso aqui, mas ele ficou muito longo, ficou quase meia hora. Eu falei, não, meia hora é demais, a galera não vai ver. Então vou tentar gravar, tô tentando gravar de novo esse vídeo, vou tentar gravar menor aqui, senão a galera reclama e desce com razão, 27 minutos é muito. Bom, rapidinho então. O projeto seria o seguinte, seria criado um fundo de investimento, né, uma Botafogo SA, tá? Que captaria dinheiro no mercado com investidores. Investidor poderia ser você, eu, se você tiver dinheiro sobrando, você pode investir lá. Mas claro, o grande alvo desse fundo seriam torcedores do Botafogo com muito dinheiro, com muito mais dinheiro que nós, né, aqui. Torcedores do Botafogo com muito dinheiro que gostariam de botar algum dinheiro para ajudar a salvar o Botafogo. Claro que os irmãos Moreira Salles seriam três deles aí, eles não confirmam que botariam dinheiro, mas é óbvio que eles botariam, né? E não botariam um pouco. Esse fundo de investimento captaria dinheiro no mercado. De cara, a ideia é tentar captar 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Para quê? Para imediatamente pagar 200 milhões em dívidas de curto prazo do Botafogo e mais 100 milhões para algumas outras dívidas, finalização do CT e ainda sobra dinheiro para contratar alguns jogadores. Alguns jogadores que, assim, não seria muita coisa não, tá? Não sobraria tanto para contratação de jogadores aí nesse primeiro momento. Mas isso já para o ano que vem, isso assim, já para agora, tá? Já para esse fim de ano, começo do ano que vem, tá? Então, seria urgente. Por que isso? O Botafogo, ele tem faturamento anual de 200 milhões, mais ou menos. Ou seja, todo o dinheiro que o Botafogo recebe, somado dá uns 200 milhões. Isso conta direito de televisão, bilheteria de estádio, venda de jogador, patrocínio de camisa, patrocínio de material esportivo, mensalidade de sócio torcedor, tudo aí. Tudo que, sei lá, aluguel do cara que tem um quiosque lá na sede de General Severiano, mais uma participação lá no shopping, né, no Shopping Rio Sul, lá que o Botafogo tem participação, tudo dá 200 milhões. Só que o Botafogo tem 700 milhões de dívida, ou seja, é mais que o triplo. Numa situação normal, assim, uma empresa com esse cenário econômico já teria falido. Mas como o Botafogo é clube de futebol, toda a situação é um pouco diferente, o clube acaba sobrevivendo. Sabe lá Deus como, mas continua. Mas o problema são justamente os 200 milhões de dívidas de curto prazo que esse fundo pagaria de cara. Porque a dívida de curto prazo é aquela dívida, porque dívida de 700 milhões, mas se for dívida de longo prazo, você pode ir juntando um dinheirinho aqui e ali, você vai pagando. Se for controlável, se for em prazos, em valores controláveis, assim, você até consegue sobreviver um pouco, assim, meio mal, mas você consegue. Mas o problema é que 200 milhões, quer dizer que é quase um terço dessa dívida, é imediato, assim, é de curtíssimo prazo. Então a dívida é que, assim, o credor pode executar a qualquer momento, ou pode executar até o fim do ano. Ou seja, é um dinheiro que o Botafogo precisa desesperadamente com urgência, porque se executar e não tiver dinheiro para pagar, sabe lá Deus o que pode acontecer com o Botafogo. Então esse fundo já resolveria isso. Esse dinheiro que seria captado continuaria chegando e esses investidores botariam esse dinheiro no Botafogo ali para o futebol do Botafogo. O que esses investidores recebem em troca? Eles receberiam controle total do futebol do Botafogo. Tá? O futebol do Botafogo seria separado do clube social, então clube social, esportes, outras modalidades, lá, vôlei, basquete, remo, ficaria com o Botafogo de Futebol e Regatas, com o clube Botafogo, mas o futebol seria
seria feita uma concessão para esse fundo, para o Botafogo SA. Esse Botafogo SA teria o controle total do futebol do Botafogo. Isso inclui o contrato dos jogadores do Botafogo passariam a ser dessa Botafogo SA, o valor de patrocínio de camisa passaria a cair com essa empresa, direito de transmissão que a Globo paga, que sei lá quem paga, cai para essa empresa, eles passariam a controlar tudo do futebol do Botafogo. O Newton Santos, o contrato de concessão do Newton Santos do estádio passaria para essa Botafogo SA também. Tá? O estádio continua sendo um patrimônio público, né? O estádio não pertence ao Botafogo, está só concessionado ao Botafogo, então a concessão seria transferida à Botafogo SA. Então esse fundo de investimento ele botaria esse dinheiro todo e continuaria botando dinheiro para saldar as dívidas, mas ele teria também todo o dinheiro que entra no futebol do Botafogo iria para esse fundo, e esse fundo teria, com esse dinheiro, teria o retorno do seu investimento, né? Então à medida que a operação do Botafogo começasse a dar lucro, esses investidores começariam a ser remunerados de volta, né? Pelo dinheiro colocado. E claro, seria aplicado no futebol do Botafogo também, né? Então seria reaplicado aí para, à medida que a operação fosse ficando mais superavitária, mais lucrativa, fosse sobrando mais dinheiro entre o que entra e o que tem que sair para pagamento de dívidas e para pagamento do dia a dia, à medida que as dívidas forem sendo pagas, a coisa for começar a ficar contornável e que os resultados começarem a vir, vai começar a sobrar mais dinheiro, e essa sobra não só remunera o investidor, mas também pode ser aplicada em mais investimento no time, mais jogador, né, mais melhoria em estrutura, se fosse eventualmente necessário alguma coisa assim. Né. A ideia é, para ser rápido assim, eu achei espetacular. Tá? Eu acho a ideia espetacular. Pelo menos na forma de todas as informações que vieram até agora. Eu vou colocar aqui nos comentários um comentário fixado aí com links aí para vocês verem direitinho como é que é essa história toda, que eu falei de forma bem resumida. Então, pelo que já foi apresentado, eu achei a ideia espetacular. Tá? A ideia espetacular por vários motivos. Do ponto de vista político, eu achei ela brilhante, porque um grande problema para se fazer um modelo de clube-empresa e um modelo de gestão empresarial em clube de futebol, em clube grande no Brasil, sempre foi a política, porque o clube tem que aprovar dentro do seu conselho que ele vai virar uma empresa. Então, ou seja, ele vai deixar de ser um clube social, ou seja, os conselheiros que vão votar, que vão aprovar isso, são os caras que vão perder o poder. Porque no momento que o clube vira empresa, vai aparecer alguém lá, vai comprar o clube e falar, agora ele é meu, eu mando. Daí quem vai virar o diretor de marketing, fulano, Beltrano? Não, ele contrata quem ele quiser, ele vira o dono da empresa. Então os conselheiros, eles normalmente barram essas iniciativas, porque eles vão perder poder. E eles querem ter poder, eles querem ter a vaidade de se dizer diretor do Botafogo, diretor do Flamengo, diretor do Vasco, do Corinthians, do Grêmio, sei lá o quê. E também tem uma questão de poder assim, até do que ele de repente pode até fazer coisas lá dentro ali que, né, a gente se imagina. Então, é sempre muito difícil conseguir aprovar esse tipo de coisa, e é muito longo esse processo. Porque mesmo que você consiga ter um cenário ali político dentro do clube que você consiga aprovar isso, a transformação em empresa, daí para contratar um comprador, levantar todos os dados do clube, sei lá o que, é sempre muito complicado. Qual que seria o valor exato? Porque daí vai falar que meu clube vale tanto, o torcedor sempre vai achar que o clube vale 1 bilhão, 1 zilhão a mais. Aquela coisa, né? Porque você tá, como botar um valor na sua paixão? Então é sempre muito difícil. Esse projeto ele escapa disso, porque o Botafogo não vira um clube empresa. É criado um clube empresa, uma empresa, e e essa empresa pega a concessão do futebol do Botafogo. Então o Botafogo só faz como se fosse um contrato de cogestão do seu futebol. E isso a gente até teve de alguma forma com alguns modelos aí, com Parmalat no Palmeiras, com Hicks Mills no Corinthians, ISL no Flamengo. Alguns deles deram muito errado, até porque a política, a parte que ainda ficou com o clube, muitas vezes ajudou a sabotar
a parte que era da empresa, né, o que eram os compromissos da empresa, mas dessa vez não, dessa vez seria uma concessão total, então não seria uma parceria entre a Botafogo S.A. e o Botafogo de Futebol e Regatas, não, o Botafogo de Futebol e Regatas deu a concessão para o Botafogo S.A. e ele sai de campo, o Botafogo só passa a cuidar da sua vida lá do clube social e a Botafogo S.A. passa a cuidar de todo o resto. Então, se escapa de toda essa burocracia de virar empresa, porque você só está concessionando o futebol. E daí vira um modelo replicável em qualquer clube do Brasil, né? Ou quase qualquer clube do Brasil, que pode fazer um modelo parecido ali. Vários clubes em dificuldade econômica podem, de repente, criar o time X SA, né? E captar dinheiro ali para passar a gerir um clube são vários clubes aí com situação econômica terrível no Brasil. Outra coisa, criando e do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista da gestão, criando um fundo de investimento em cima de algumas figuras públicas muito conhecidas e respeitadas no mercado, como os irmãos Moreira Salles, é muito mais fácil você pegar dinheiro no mercado. Você chegar em empresários botafoguenses muito ricos e falar: empresta você topa botar 2 milhões aqui para ajudar a salvar o Botafogo ali, vamos lá, né? Daí o cara topa. Por que ele já não faz isso hoje? Porque você não confia na política do clube. Como é que você vai dar 2 milhões para um clube sem saber se aquele dinheiro vai ser realmente usado para pagar uma dívida ou se aquele dinheiro não vai virar uma viagem uma viagem lá para um jogo no exterior lá que você leva um monte de conselheiro para fazer um oba-oba político ali para ganhar uns votos para reeleição? Como é que você garante? Essas coisas acontecem em clube. Como é que você garante que esse dinheiro que você está botando para pagar uma dívida, o cara não vai chegar para reformar o campo de bocha, ou sei lá o que, ou uma pracinha lá da sede social, só porque o diretor de patrimônio, ou diretor de esportes amadores, ou diretor do sei lá o que, quer mostrar que ele está fazendo o trabalho dele, né? Como é que você vai garantir, né? Então o mercado em geral não confia em política de clube, né? Então, tendo um fundo de investimento que certamente vai ter um gestor, né? Porque quem bota dinheiro é quem está investindo, é só o investidor que depois vai receber o dinheiro, mas esse fundo passaria a ter um gestor que seria um profissional contratado, né? E seria um profissional com um baita currículo ali de já ter trabalhado em grandes corporações, grandes empresas, tudo. Então, um cara conhecido que vai gerir aquilo tudo e tem prestando até a credibilidade dele naquele projeto. Ele não vai também, é um cara que saindo dali, ele vai trabalhar em sei lá que empresa, na Coca-Cola, sei lá o que, então ele não vai querer entrar numa barca furada também, ele vai querer fazer um trabalho sério. Então esses empresários falam: não, aqui eu ponho dinheiro, aqui eu ponho meu dinheiro, nisso aqui dá pra confiar, esses caras aqui não vão pegar meu dinheiro pra gastar mal, esses caras aqui vão realmente salvar o Botafogo e eu quero emprestar o meu dinheiro para salvar o Botafogo, né? Então esse fundo de investimento ali, da forma como ele seria sendo composto, teria muito mais potencial de conseguir isso, de salvar realmente de conseguir o dinheiro para salvar o Botafogo. E esse projeto também ele é realista. Ele não fica prometendo que não, a partir de amanhã o Botafogo vai virar o Manchester City, né? Vai chegar milhões, vai virar um novo Manchester City, um novo Paris Saint-Germain, é como se fosse um dinheiro de um zilionário russo, um sheik árabe, sei lá das quantas, que vai chegar e botar uma grana violenta ali. Não é isso. Tem que salvar o Botafogo e tem que criar um modelo de gestão em que o Botafogo passe a ser um clube viável economicamente. Um clube que fatura mais do que gasta e daí usa essa sobra para remunerar quem investiu e para melhorar o seu time, para ficar ainda mais forte. Então, acho que isso também é uma visão muito realista desse projeto, né, que foi feito com a Ernst Young, né, que é uma empresa de consultoria americana aí, muito reconhecida no mercado, aí, que fez toda essa questão do estudo econômico, e com o escritório Trengrosse Associados, que fez a parte jurídica, né. Para quem não conhece ou não se lembra, o Trengrosse Associados tem como sócio o Pedro Trengrosse, que já foi candidato à presidência do Fluminense, e ele já foi diretor do Flamengo. Eu não sei se o cargo dele era exatamente diretor, tá? Mas ele foi uma pessoa forte do jurídico do Flamengo na gestão do Márcio Braga, na última passagem do Márcio Braga na presidência do Flamengo. Mas o escritório dele já prestou
consultoria, assessoria jurídica para Vasco, para Palmeiras, para Corinthians, para São Paulo, para um monte de clube aí. Então ele é um cara que conhece bem essas minúcias, essa dinâmica de clube de futebol. Tá? Então acho que até por isso que acho que parte da ideia, da forma como foi concebido esse projeto, que reconhece muito as diversas lombadas que tem no caminho aí de se negociar com um clube de futebol, acho que vem dessa experiência também, né? Então achei um projeto muito bem elaborado por causa disso, e não é um projeto de curto prazo, não, é um projeto de longo prazo. Essa empresa ficaria cuidando do futebol do Botafogo por 30 anos, o que mostra também que eles estão querendo fazer com que a coisa não só se ajeite para o Botafogo, mas assim, que seja uma coisa de longo prazo, que fique permanente no Botafogo, porque depois de 30 anos já vai ficar todo um legado ali, toda uma forma de trabalhar, toda uma forma de agir lá que ficaria com o clube. Isso se depois, né, esse modelo de SA não fosse estendido por um novo contrato de concessão, sei lá. Né? E também porque reconhece que talvez o prazo para dar lucro para os investidores começarem a ter retorno desse investimento, que só de cara vai ser 300 milhões, só no primeiro ano 300 milhões de reais, que é muita grana, que para ter esse retorno precisaria de muito tempo. Esse projeto ali pega alguns elementos que lembram um pouco o que aconteceu com o Palmeiras. É que o Palmeiras teve uma situação um pouco diferente, né? O Palmeiras não tinha uma situação econômica, ruim, como quase todo clube brasileiro, mas não era tão ruim. Até porque o Allianz Parque já estava em construção, então no que ele ficasse pronto, ele seria uma fonte de renda extra para o Palmeiras. Mas o Palmeiras estava com dificuldade e não estava conseguindo investir no time, o time estava horroroso, a torcida do Palmeiras lembra bem. E estava principalmente no momento de terra arrasada na política do clube. O clube em si não estava legal, mas assim, não era nada muito fora do contexto do futebol brasileiro, mas a situação política era terra arrasada, não tinha mais candidato, não tinha os sócios e os conselheiros lá, já não tinham mais também uma referência dentro da política interna da Palmeiras, porque todas as frentes políticas já estavam muito desgastadas. Aí o Paulo Nobre apareceu prometendo que assim, ele é milionário, inclusive também do setor de bancos, né? Ele é milionário e falou assim: eu vou ajeitar esse negócio e eu não vou dar cargo para ninguém. Se vocês acreditam que eu posso ajeitar o negócio com a minha experiência de trabalhar com números, com finanças, tudo, votem em mim. E foi o que aconteceu, né? Ele acabou sendo eleito presidente do Palmeiras sem prometer cargo. Então, ou seja, ele conseguiu botar a política do clube de escanteio. Ele não precisou prometer cargo para conselheiro, para ganhar voto de conselheiro, né? Então, o grupo político do conselheiro do Zequinha aqui, do Joãozinho ali, daí tem que dar um cargo de diretor de basquete para esse cara, diretor de patrimônio, diretor da Bosch, diretor das piscinas, diretor do sei lá o que. Ele não precisou, né? Então ele não prometeu cargo para ninguém, ganhou, então ele botou quem ele quis. Cometeu muito erro, né? No primeiro ano o Palmeiras quase foi rebaixado no primeiro ano com o Paulo Nobre, mas ele botou dinheiro dele, ele não criou esse fundo de investimento, ele foi o fundo de investimento porque ele tem dinheiro e ele tem como uma personalidade ali muito forte, ele gosta de aparecer, é um cara vaidoso, tudo, né? Ele corria rally, pintava o carro do Palmeiras dele o carro do rally dele do Palmeiras, aquelas coisas lá. E ele gosta de aparecer, então ele botou dinheiro dele. Mas ao mesmo tempo ele deu uma saneada boa nas coisas do Palmeiras, né? E o clube de futebol é um ralo, assim, fundo, o que escorre dinheiro. Com isso o Palmeiras até se ajeitou. E isso também fez com que a Crefisa chegasse. Claro que a Crefisa ajuda muito o Palmeiras, mas assim, as finanças do Palmeiras hoje, se a Crefisa sair, o Palmeiras, claro que vai sentir um baque numa diminuição de faturamento muito grande, mas ele continuaria sendo um dos clubes mais ricos do Brasil. Talvez ele ficasse só em segundo lugar. Talvez ele não ficasse lá coladinho com o Flamengo como ele está hoje, mas ele ficaria em segundo ainda. Acho que ele ficaria, ainda tem uma folga grande ali para o terceiro colocado, sei lá quem é. Então o Palmeiras, por quê? Porque várias frentes da gestão do Palmeiras se arrumaram nesses anos. Então acho que esse projeto do Botafogo tem um pouco disso, tem muito de como deu no Palmeiras. Acho que é uma coisa que o botafoguense pode ver. Só como do Palmeiras essa situação não era tão grave, então o retorno começou a vir mais cedo.
né? Então o time começou a melhorar rápido, mais cedo, né? Em 2 anos você já viu um time bem melhor. No Botafogo deve demorar um pouco mais, porque a dívida é muito grande e não se tem ali a ideia de que esses investidores vão fazer como o Paulo Nobre, que logo de cara já vai começar a querer botar jogador, né? O Paulo Nobre já foi remunerado de todo o dinheiro que ele botou no Palmeiras. Se ainda tem alguma pendência do Palmeiras com o Paulo Nobre, é bem pouquinho, mas acho que já foi tudo, se não me engano. Ou seja, ele como fundo de investimento já teve seu retorno. O fundo de investimento do Botafogo demoraria muito mais, mas a tendência é que o Botafogo passe a ter um time claramente melhor e um poder econômico melhor em 4, 5 anos. Mas logo no ano que vem você já vai ver algumas melhoras. É aquela melhora que não parece muito clara. Você não vai ver grandes jogadores chegando no Botafogo. O Botafogo vai ter aquela sobrinha ali, né, que teria para investimento em elenco, que vai contratar uns 2, 3 caras melhores, assim, né, para reforçar o elenco. Mas onde você vai ver a melhoria do Botafogo? Com as contas do dia a dia equacionadas e esse dinheiro vir imediatamente, né, para as dívidas e tudo, vai parar de ter atraso de salário. Vai parar de ter aquela ansiedade da direção do Botafogo de por semana que vem vai cair uma dívida ali, não sei de onde eu vou arranjar dinheiro, liga pro fulano, liga pro Beltrano, vê se alguém dá um jeito ali. Vai parar, ou vamos vender alguém, tem que vender o jogador ali urgente pra gente, porque a gente tem que levantar o dinheiro para pagar aquela dívida que vai cair. Vai parar de ter esse tipo de situação no primeiro ano. Isso já melhora o time. Melhora o time porque o time começa a trabalhar com mais paz de espírito, com salário em dia, sem ansiedade, sem medo de jogador estar sendo vendido no meio, assim, do nada sai um jogador do time, porque não conseguiu pagar alguma dívida, então teve que vender o cara de emergência, tipo o Matheus Fernandes, que foi vendido pro Palmeiras ali. Se ele ficasse no Botafogo mais um tempo, talvez o Botafogo fizesse uma venda enorme, muito boa para a Europa. Teve que fazer uma venda urgente pro Palmeiras, que acabou nem resolvendo tantos problemas de longo prazo do Botafogo, mas muitas vezes na hora foi o que podia ter lá para pagar alguma conta imediata. Então só isso já melhora o time. Mas a melhora mesmo seria para daqui 4, 5 anos, daí a gente já vai sentir melhor o que aconteceria. Mas acho o projeto espetacular, acho que o projeto pode servir de inspiração para vários clubes. Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, e fez bastante sucesso na época, foi um vídeo sobre ideias minhas para salvar a Portuguesa, que é um clube pelo qual eu tenho muito carinho, que eu até sugeri uma coisa parecida com isso, né, que é a criação de um grupo de gestão entre torcedores ricos da Portuguesa, para assumir a gestão do clube, porque a Portuguesa tem muito de torcedor rico. Então você pode ver aqui, aqui do ladinho vai aparecer aqui o vídeo da Portuguesa, em que eu falo umas coisas mais ou menos parecidas com isso também. Mas isso serve para Fluminense, para Vasco, para Cruzeiro, que está começando a ter problema, né? Atlético Mineiro, que até aqui dentro de campo se resolve, mas tem dívidas muito altas, então talvez caísse bem ali alguma coisa. Vários clubes ali, até clubes ali de potencial mais regional, mas que também tem dívidas muito altas, mas as dívidas são muito altas dentro da sua realidade. Não são 300 milhões, não são 700 milhões do Botafogo, mas também tem dívidas ali que às vezes impedem o dia a dia, no Guarani, clubes de interior ali do Brasil que às vezes têm dívidas altas e ficam com muita dificuldade. De repente, modelos como esse poderiam funcionar, tá bom? Então é isso, então se inscreve aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês forem botafoguenses, principalmente, escrevam o que vocês acham disso tudo. Espero que tenham curtido o vídeo, ficou 5 minutos mais curto do que a versão anterior. Se inscreva no canal, clique no sininho e tchau!